Neste momento, os flamingos ucranianos e os Neptunes estão varrendo tudo em seu caminho. Moscou, sob uma barragem de mísseis, causa fuga nas fileiras do exército russo. A Rússia está em chamas e em pânico urgente. O Mar Báltico está à beira do abismo. Os militares suecos encontraram um misterioso submarino do Kremlin. A OTAN coloca sua força aérea em alerta. Nova provocação de Putin. Algo terrível começou. Sensação na frente. A Sul está destruindo a Rússia em Donbas. Os russos estão fugindo, abandonando equipamentos e posições. A filmagem já estourou na internet. Cada minuto decide o destino da guerra. Choque. A Alemanha envia urgentemente superarmas para a Ucrânia. Mês queimou suas pontes com o Kremlin. A Europa prepara um golpe devastador contra a Rússia. Putin gritou quando soube disso. O fim para Kadyrov. O Kremlin se voltou contra o pequeno czar da Chechênia. O fim político do chefe da Chechênia. Moscou renegou. A república está em confusão. Neste momento, triunfo nas forças armadas da Ucrânia. A Ucrânia prepara um golpe decisivo. A mega-arma já está a caminho da linha de frente. Isso pode mudar o rumo da guerra. Tudo isso a seguir na nossa edição Ponto Quente. Urgente. Um apagão atingiu a Rússia. Golpe no coração da Federação Russa. Vingança infernal das forças armadas da Ucrânia. Flamingo e Netuno decolaram. Mísseis ucranianos destroem tudo em seu caminho. Moscou está em pânico. As defesas da Rússia estão em colapso. Em pedaços, está um caos lá. Esta é uma nova fase mortal da guerra. As tropas de Putin estão fugindo e a Rússia está em chamas. Todos os detalhes incendiários você confere a seguir. As consequências da guerra iniciada pela Rússia começam a retornar ao seu território com drones ucranianos e mísseis de longo alcance. O Estado-Maior não nega que depois de Belgorod, até os moscovitas poderão sentir na pele o que é um apagão. O semáforo não está funcionando. Aqui é a Aldenova. À direita ficam os prédios 10, 12 e 14. Escuridão. À esquerda da Aldenova, tudo escuro. A rua Puchanogo e Estemina. No cruzamento, o semáforo também não funciona. Enquanto isso, mais duas regiões russas, as regiões de Tyumen e Sverdlovsk, impuseram limites para a venda de gasolina, não mais que 30 litros por pessoa. Antes disso, a novidade no mercado já havia afetado o território de Chabarovsk, a região de Chelyabinsk e a Crimeia ocupada. Todas essas filas e postos de gasolina vazios são resultado dos ataques diários das refinarias. O comandante-chefe SYRSKY declarou que em setembro, segundo o programa Deep Strike, foram relatados 70 acertos em território russo. Estamos destruindo, no país agressor, a produção de combustíveis e lubrificantes, explosivos, assim como outros componentes do complexo militar industrial russo. Entre outras coisas, a produção de petróleo na Rússia diminuiu em 21%. A intensificação e ampliação das chamadas sanções de longo alcance da Ucrânia no território russo tornou-se um dos principais temas da reunião do presidente com o bloco de segurança. O armamento de longo alcance ucraniano está se tornando significativamente mais avançado. Estamos trabalhando constantemente para isso e já proporcionamos diversas oportunidades para a produção. Os recursos financeiros necessários, todo o apoio necessário. É preciso também ampliar de forma perceptível o uso dessas armas. Temos planos claros em relação a isso para os próximos meses. Tudo deve ser realizado. A precisão ucraniana já é visível, mas precisa ser ainda maior. É absolutamente justo que a Ucrânia realize ataques de retaliação, ataques pontuais, ao contrário da Rússia. Sabemos o que queremos alcançar. Claro, a paz. Atualmente, os portadores das sanções em território russo são os mísseis Flamingo e Neptune. A empresa Firepoin anunciou o início da produção dos primeiros no final do verão. Na mesma época, surgiu na internet o momento do lançamento do Flamingo. E alguns sugeriram, de fato, que eles voaram como recado para o território da Crimeia ocupada. A publicação Welt afirmou que foram exatamente esses mísseis que destruíram a base dos agentes da FSB na península. 3 mísseis deixaram crateras de 15 metros de diâmetro cada.
uma grivnia. Na mesma época, jornalistas alemães afirmaram que 50 mísseis saem mensalmente da linha de produção e o plano é chegar a 200 por mês. E agora os russos mostraram supostos destroços de um míssil Flamingo abatido. Segundo eles, ele foi atingido em território russo por um sistema Buk a uma altitude de 100 metros e a uma velocidade de 600 km por hora. Pelo número de série, os ocupantes supõem que este é o 106º projétil fabricado em setembro. Não há confirmações confiáveis de que o Flamingo tenha destruído a base dos agentes da FSD. Analistas militares acreditam que por trás dos ataques bem-sucedidos, e não só desses, pode estar o próprio Neptune. Hoje, no complexo militar industrial ucraniano, já foram testadas e colocadas em produção 3 modificações dele. A 4ª está sendo preparada. Agora está acontecendo o teste. É o Neptune de longo alcance, que chega a 1000 km. Ele está passando por testes agora. Ele já teve, digamos assim, resultados positivos. E depois ele vai. Paralelamente, serão resolvidas as questões para colocá-lo em produção em série. Eu acredito que essa série Neptune torna o país mais capaz, revela nosso potencial de combate. Porque nem todos os países do mundo possuem mísseis de cruzeiro, ainda mais mísseis de cruzeiro que, no futuro, serão tanto de base naval quanto terrestre. E, digamos assim, para diferentes alcances. Por motivos óbvios, os fabricantes de armas ucranianos não falam muito sobre os ataques ao agressor. Obrigado. Mas o presidente Zelensky admitiu à imprensa que as forças de defesa até os combinam. E isso, reconhecem os analistas, é uma prática bem-sucedida que os ucranianos podem adotar de seus inimigos. O foguete provavelmente será mais massivo, mas por outros motivos, também será mais barato em comparação ao foguete de alta tecnologia Neptune. E aqui há uma série de combinações. Por exemplo, o míssil Neptune, por ser menos visível e mais preciso, pode ser usado para limpar o corredor ou até mesmo o contrário. Por exemplo, vários mísseis Flamingo, que serão muito visíveis, mas muito baratos, podem ser usados como mísseis que desviam a atenção das forças de defesa aérea. O inimigo, enquanto isso, quando o míssil Neptune, menos visível, mais preciso, passa e realiza um ataque direcionado. O complexo militar industrial ucraniano já não é mais o mesmo do início da agressão russa em grande escala. A liderança político-militar do país finalmente entendeu que apenas os fabricantes de armas locais podem garantir fornecimento estável de armamentos para a linha de frente. Claro, desde que haja o financiamento adequado. Mas a cada dia, como se o céu comece, cada vez mais drones desconhecidos aterrorizam, europeus e escandinavos se interessam mais ativamente não só pela experiência, mas também pela cooperação com a Ucrânia na produção de armas adequadas à realidade da guerra moderna. Urgente, o mundo está à beira de uma explosão. Um submarino russo foi detectado no Mar Báltico. A OTAN está em pânico. A aviação foi acionada em estado de alerta. Militares suecos se depararam com um submarino misterioso do Kremlin em águas internacionais. O que Putin está tramando? Uma nova provocação pode ser o início da Terceira Guerra Mundial. Confira agora todos os detalhes chocantes. A Marinha da Suécia detectou um submarino russo no Mar Báltico. Os militares informaram sobre isso na rede social X. Segundo o órgão, a embarcação entrou no Báltico pelo Estreito de Grande Belt e depois foi avistada no Estreito de Kattegat, entre a Suécia e a Dinamarca. Unidades da Força Aérea e caças escoltaram o submarino. Os suecos classificaram esse episódio como nada mais do que uma missão rotineira. O nome da embarcação não foi divulgado pela Marinha do país. Sabe-se apenas que se trata de um submarino diesel-elétrico multipropósito do tipo Kilo, segundo a classificação da OTAN. Esse é o mesmo tipo do submarino Novorossiysk com o qual os russos passaram vergonha mundialmente há poucos dias, quando ele emergiu inesperadamente na costa da França. Por muitas características, este é o melhor submarino não só da frota russa, mas do mundo. Seu motor é mais silencioso que o barulho do mar. Assim, a embarcação permanece despercebida nos radares da OTAN. O próprio submarino foi feito de forma tão bem-sucedida que não é à toa que eu o chamo de buraco negro. Ou seja, detectar este submarino, na minha opinião, será um grande problema para um possível inimigo. Foi assim que há 10 anos a propaganda russa falava sobre o navio principal do projeto modernizado de submarino russo. O Novorossiysk foi construído especialmente para a frota do Mar Negro da Rússia. A mídia garantia com entusiasmo que a embarcação era capaz de afundar um grupo inteiro de navios inimigos.
Mas agora, em 2025, ao que tudo indica, ele próprio está prestes a afundar. Segundo dados do VCHK-GPU, devido a danos no sistema de combustível do Novorossiysk, que está em serviço no Mar Mediterrâneo, o combustível está vazando diretamente para o porão. Não há peças de reposição para o conserto nem especialistas qualificados a bordo do submarino. A tripulação não é capaz de resolver o defeito. Devido a um acidente grave, começaram a surgir outros problemas. O combustível acumulado no porão representa um risco de explosão. A fonte acredita que a tripulação não tem outra opção a não ser começar a abrir o porão diretamente no mar. Como se diz, resolver o problema, eles vão ter que, não há outra opção, eles vão ter que bombear essa mistura de água e óleo diesel para fora do submarino. Bom, em princípio, sim, claro, se isso começar a acontecer com aviões e, sem dúvida, aviões de patrulha anti-submarina estão monitorando o submarino. O Mar Mediterrâneo, aliás, é um lugar bastante movimentado por navios militares de vários países. Isso vai ser facilmente notado por causa da grande mancha iridescente. Na verdade, é exatamente isso que todos estão observando agora. Mas é preciso notar que um submarino com cerca de 70 metros de comprimento não é lá grande coisa, não tem volumes tão enormes assim. Embora, claro, qualquer tipo de poluição ambiental não seja nada bem-vinda. Agora, centenas de especialistas internacionais estão monitorando para garantir que os russos não provoquem uma catástrofe ambiental. No Ministério da Defesa da Rússia, eles se gabam dizendo que não houve nenhum incidente, que tudo estava planejado desse jeito. Ao mesmo tempo, esquecem de esclarecer o que exatamente o navio estava fazendo no Mar Mediterrâneo, já que a retirada do último submarino havia sido anunciada ainda em janeiro. E se há a bordo mísseis calibre de Novorossiysk que o exército russo costuma lançar desses submarinos? E o principal, sobre o que o comando nem sequer menciona, existe perigo para a vida da própria tripulação? Os vapores de diesel são explosivos, considerando que o submarino está literalmente recheado de vários equipamentos elétricos. E a qualquer momento, uma faísca pode causar um incêndio e a morte da tripulação do submarino. Para mim, hoje, a principal questão é: o que a Federação Russa pretende salvar? Ela pretende salvar o equipamento ou pretende salvar as pessoas? Na minha opinião, diante de um acidente desses, a maior parte da tripulação deveria ser retirada do navio, do submarino, deixando apenas aqueles marinheiros que pudessem lutar pela sobrevivência. A luta pela sobrevivência, em primeiro lugar, pressupõe que todos os compartimentos do submarino estejam hermeticamente fechados, para que não haja vazamento de combustível por todos os compartimentos do submarino. Por enquanto, o equipamento continua sendo a principal prioridade dos funcionários do Ministério da Defesa russo. E é evidente que a experiência do submarino nuclear Kursk, no qual morreram 118 membros da tripulação, não serve de lição para ninguém. O Novorossiysk não pediu ajuda e, sob a vigilância da aviação antissubmarina dos países da OTAN, segue para o porto de Kronstadt, onde supostamente deve chegar em 21 de outubro. Segundo fontes próximas às forças de segurança, 10 incidentes ocorreram durante o serviço do submarino. Se o Novorossiysk chegar à base, a tripulação terá sorte e será substituída por outra. É uma grande questão se os russos conseguirão reanimar o submarino. Sensação. A frente explodiu. Ucrânia derrota a Rússia em Donbas. Forças armadas ucranianas triunfam. Ocupantes fogem, abandonando equipamentos e posições. Imagens espalharam pela internet. A luta se tornou incrivelmente feroz. E cada minuto decide o destino da guerra. Veja todos os detalhes chocantes abaixo. Direção de Zaporizhzhia. Drones do 422º Batalhão Independente de Sistemas Não Tripulados Luftwaffe destroem o radar móvel Terek. Este não é um caso isolado. Nesta direção, drones ucranianos estão destruindo uma enorme quantidade de equipamentos do agressor.
A resistência partisana ATES relata que o exército russo está enfrentando grandes problemas com sistemas de defesa aérea naquela região. Nossas fontes nas unidades de defesa aérea das tropas de ocupação na direção de Zaporizhzhia relatam um estado catastrófico dos equipamentos. Sanções, ataques com mísseis, as forças de defesa da Ucrânia contra as empresas de reparo e defeitos de fabricação levaram à falha em massa dos sistemas antiaéreos, incluindo o sistema de mísseis Thor. Devido à escassez aguda de sistemas úteis, os ocupantes são forçados a usar tratores para rebocar os lançadores até suas posições. Essa prática torna o equipamento extremamente vulnerável e transforma sistemas caros em alvos fáceis. ATES. O exército russo não está contando perdas enquanto tenta se aproximar de Zaporizhzhia para lançar ataques à cidade e seu centro logístico. E até a cidade, com uma população de mais de 500 mil de pessoas, são apenas algumas dezenas de quilômetros. A situação vai piorar. Já vimos ataques com bombas na cidade. E a Rússia está tentando se aproximar o suficiente para lançar ataques também com drones. Atualmente, a distância do território controlado pela Rússia até Zaporizhzhia é de cerca de 35 quilômetros. E a cada 5 quilômetros a situação da população local e da logística do exército piorará. Michael Kaufman, analista militar. Para assegurar o inimigo e infligir inaceitável. Perdas. Agora, mais do que nunca, a Ucrânia precisa de assistência militar. A Finlândia entregará um novo pacote de ajuda militar esta semana. Além disso, Lituânia, Estônia e Holanda também fornecerão dinheiro para a compra de armamentos adicionais para a Ucrânia. E essa não é nem de longe a lista completa. Tudo isso faz parte do programa P. É a compra de armamento americano com dinheiro dos parceiros da OTAN. No dia 15 de outubro, o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, chegou a Bruxelas e exigiu mais armas para a Ucrânia. Até a próxima! Ministros da defesa dos países da OTAN em reuniões do Grupo de Contato sobre Armamento da Ucrânia, Ramstein. Ele pediu aos aliados que destinassem mais recursos para a compra de armas americanas. Ele destacou que a iniciativa tem como objetivo trazer paz para esse conflito. Você alcança a paz quando é forte. Não quando usa palavras fortes ou ameaça com o dedo. Você consegue isso quando tem capacidades fortes e reais, que são respeitadas pelos adversários. E eu acredito que é exatamente isso que a OTAN faz. E eu acredito que é exatamente isso que a iniciativa por El faz. Por isso, esperamos hoje que mais países doem ainda mais. Que eles adquiram ainda mais, para garantir à Ucrânia um desfecho pacífico para esse conflito. Pete Hegseth, chefe do Pentágono. À medida que o inverno se aproximava, os russos retornaram às táticas de ataque mecanizado, especialmente na direção de Donetsk. Este vídeo mostra operadores de drones da 93ª Brigada Mecanizada destruindo os veículos blindados dos ocupantes. No entanto, devido à deterioração das condições climáticas na região de Donetsk, o uso de drones de ataque está se tornando mais difícil. É disso que os russos estão tentando tirar vantagem. Por exemplo, para tomar Vladimirovka e Zavieva são pequenas vilas em Donbas. Durante a ofensiva, eles mobilizaram 6 tanques, quase 40 veículos blindados de combate e 40 veículos motorizados. As tropas russas tentaram romper as defesas das forças de defesa, lançando onda após onda de equipamentos e infantaria no ataque. No primeiro escalão, atuavam grupos móveis em motocicletas, seguidos por tanques e veículos blindados com tropas aerotransportadas do Comando das Forças Aerotransportadas. Segundo o portal analítico ucraniano Deep State, a ofensiva do exército russo na Ucrânia desacelerou quase pela metade desde setembro. Um dos fatores mais importantes para o fracasso das ações ofensivas do exército russo são os fornecimentos de armas dos nossos parceiros ocidentais. Por isso, para a Ucrânia, é muito importante agora a iniciativa no âmbito do Programa de Aquisição de Armamentos Americanos pelos países da OTAN, o P. Choque. A Alemanha declarou guerra a Putin. Scholz queimou as pontes com o Kremlin. Berlim está enviando uma superarma diretamente para a Ucrânia. A Europa está preparando um golpe que pode derrubar a Rússia. Putin está em pânico. O colapso é inevitável. Este é o começo de uma nova era de poder. Todos os detalhes e declarações bombásticas. Próximo. A Alemanha anunciou uma cooperação expandida com a Ucrânia e Israel. Uma nova unidade será criada dentro da Polícia Federal que se concentrará exclusivamente em defesa futura contra drones. A Ucrânia também receberá mais 2 sistemas Patriot da Alemanha até o final de 2025, com o apoio de seus parceiros noruegueses.
A Alemanha é um dos líderes na transferência de sistemas de defesa antiaérea para o lado ucraniano. São, respectivamente, os sistemas de mísseis antiaéreos Patriot, além de mísseis para os Patriots PAC-2 e PAC-3. Também há os sistemas Iris-T. Vale ressaltar ainda que, além disso, também estão sendo entregues os Gepard. Esses, novamente, são sistemas de defesa aérea de curto alcance. É bastante notável que o lado alemão esteja criando um sistema de defesa aérea escalonado na Ucrânia. Desde o início da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia, a Alemanha é o maior doador europeu de ajuda militar. Além dos sistemas de defesa aérea, a Alemanha também forneceu à Ucrânia blindados pesados, como os tanques Leopard 2 e Leopard 2A6. São alguns dos veículos blindados mais modernos em sua categoria. Além disso, e consequentemente, há também a entrega de veículos de combate de infantaria. Além disso, a Alemanha, em cooperação com a Dinamarca, está financiando a entrega de meios para a Ucrânia, de destruição. Estamos falando dos obuseiros autopropulsados Suzana. Em setembro, Berlim deu início a uma nova iniciativa de compras de drones de longo alcance, em conjunto com a indústria de defesa da Ucrânia, no valor de 300 milhões de euros. Foi justamente a Alemanha que propôs a primeira fórmula inovadora no apoio ao complexo militar industrial ucraniano e no financiamento de programas de armamento de longo alcance. Em primeiro lugar, trata-se da balística ucraniana e da produção de drones de ataque. O valor alocado é de cerca de Também, é crucial salientar que, para além de tudo o que foi mencionado anteriormente, é de suma importância considerar que a Alemanha passou para a próxima fase de prestação de assistência militar à Ucrânia, que inclui a compra de armas por Berlim para Kiev a fabricantes ucranianos, bem como a cooperação conjunta. Produção. Inclusive no continente europeu. E o primeiro a ter que enfrentar a ameaça de retaliação russa será diretamente a Alemanha. Isso é a região de Kaliningrado. Essa é a antiga Prússia, que, consequentemente, está temporariamente sob a jurisdição da Federação Russa. Em 3 anos e meio de guerra, o governo alemão forneceu à Ucrânia mais de 50 bilhões de euros em ajuda. Para 2026, Berlim já incluiu no projeto do orçamento estatal a ajuda militar a Kiev, assim como medidas para aumentar sua própria prontidão de combate. Se em 2022 a Alemanha gastou 1,6 bilhão de euros em ajuda à Ucrânia, já em 2023 esse valor foi de cerca de 5 bilhões de euros. E, consequentemente, em 2024 esse valor já era de cerca de 7,5 bilhões de euros. Para o ano de 2025, está prevista uma quantia de cerca de 9 bilhões de euros em ajuda técnico-militar à Ucrânia. Além disso, há um item separado para o financiamento da produção do programa balístico ucraniano e dos drones ucranianos de longo alcance para atingir alvos. 1 ano atrás, a maior empresa de defesa da Alemanha, o Grupo Rheinmetall, em conjunto com a Ukruboronprom, abriu o primeiro centro conjunto para reparo e produção de equipamentos. E em 2026, planejam lançar uma fábrica de produção de munições em território ucraniano. É o maior fabricante de projéteis de artilharia do mundo. Foi a Alemanha que assumiu o papel principal no fornecimento de projéteis de artilharia calibre 155 mm. Além disso, observe que foi a empresa alemã Rheinmetall que anunciou a localização da produção na Ucrânia, mas o que está sendo discutido é a produção de projéteis de artilharia para uma fábrica de reparo de veículos blindados diretamente na Ucrânia. Lembrando que a Alemanha se comprometeu a fornecer à Ucrânia 9 bilhões de euros por ano nos próximos anos. Choque. O fim para Kadyrov. O Kremlin jogou Dondon no lixo. Putin não salva mais o chefe da Chechênia. Kadyrov se envolveu em um novo escândalo que pode ser o fim de sua carreira política. Moscou deserdou.
A elite está em silêncio, a república está confusa. Isso poderia virar toda a região de cabeça para baixo. Porque o czar checheno se tornou desnecessário para o Kremlin. Assista agora. O chacal do Kremlin, Ramzan Kadyrov, está perdendo terreno novamente. Desta vez, até os vira-latas da mídia mostraram os dentes para ele. Mutar, vencer. O Kremlin, por meio de propagandistas, designou o lugar de Ramzan após o escândalo com o deputado da Duma estatal Shamanov, que comandou um grupo de tropas russas na Chechênia em 1996. Agora, em 2025, no microfone parlamentar, o general não se conteve e expressou indignação com a decisão de renomear os assentamentos do Just Simply Only local. Muito obrigado por assistir. Agradeço imensamente a sua atenção e pela sua presença. Ao que o chefe da Chechênia, sempre ostentando um status especial no Kremlin, lembrou Shamanov dos crimes de guerra cometidos e mandou o velho de farda para a chamada Operação Militar Especial. Mas em vez de desculpas, um balde de propaganda suja foi despejado sobre Kadyrov. Estou falando diretamente com você, Shamanov. Se a palavra patriota não é vazia para você, reúna os seus, esses mesmos apoiadores, e vá para a linha de frente na zona da Operação Especial. Vamos ver do que você é capaz. A sua vasta experiência, que você acumulou maltratando a população civil, nós conhecemos muito bem. Kadyrov, se gabando, aparentemente da participação dos chechenos na zona da Operação Militar Especial, manda Shamanov para a linha de frente por conta própria. Shamanov, com todo respeito, me desculpe, mas que direito Kadyrov tem de especular sobre o tema da Operação Especial? Não é ele quem decide quem vai para a zona de combate. E quem não vai? Nós temos o comandante-chefe Vladimir Vladimirovich Putin. Temos a liderança militar, o Estado-Maior. Shamanov é um militar profissional que serviu a pátria por muitos anos e foi ferido em combate. E aqui é importante, suas condecorações foram conquistadas com seu suor e seu sangue. Isso é um fato. Isso é um fato histórico. E o Kadyrov? Todos nós vimos as fotos, alguns vídeos. Pelo visto, o Kadyrov tem uma verdadeira galeria dessas medalhas. Mas qual é o valor delas? Ele mesmo se concebeu. Vamos comparar a biografia do Shamanov com a do Kadyrov. Me parece que muitos acharam que o Kadyrov está começando a enfraquecer agora, porque esse tipo de troca de gentilezas é bem típico dele. O general Shamanov terminou com o Kadyrov dizendo suas palavras de sempre, de que generais assim deveriam ser julgados, e depois disso não aconteceu mais nada. Nem sequer houve um pedido de desculpas, nem de longe. E além disso, todo mundo sabe que o Kadyrov não está na melhor forma física, que ele está preocupado com seu legado, com a sucessão na República. No geral, esse é um bom momento para todos aqueles que realmente o odeiam, tanto entre os nacionalistas quanto entre os membros das forças de segurança. Para testar o Ramzan, para ver se ele ainda tem, no final de 2025, alguma capacidade real de resistir ativamente. O fato de que ainda é cedo para descartá-lo, Ramzan tentou afirmar de uma maneira incomum. O Banco Central da Rússia acabou de colocar em votação as opções de novo design para a nota de 500 rublos. Kadyrov mobilizou todo o seu aparato administrativo na região e começou a fazer campanha pelo complexo Grozny City como imagem. Isso provocou uma briga interétnica e internacional sem precedentes na internet russa. Nessa discussão entraram não só os apoiadores do Z e os putinistas, mas até mesmo os chamados liberais. Não é qualquer um que está tentando impor sua vontade aos russos, mas sim Ramzan Kadyrov. Um espelho distorcido ambulante do putinismo. Um bandido nomeado por Putin, nunca eleito por ninguém, que trata com desprezo não só a legislação russa escrita no papel, mas qualquer norma de decência, ameaçando e intimidando.
que, liderando a região mais pobre do país, vive tão bem quanto um cheque saudita. Presenteia seus parentes com palácios e Rolls-Royces às custas do orçamento público. Dá cargos públicos e condecorações ao seu filho menor de idade, conhecido apenas por espancar um detento na prisão. Kadirov, com seu estilo de governo, não corresponde em nada à sociedade nem à época em que vive. O escândalo foi tão grande que o Banco Central cancelou às pressas a votação pela nota. Mas a insatisfação ainda serve na sociedade russa. Se antes as pessoas tinham medo até de olhar para o clã, agora xingam sem medo algum. Até os próprios apoiadores de Kadyrov estão insatisfeitos. Pela primeira vez em 30 anos, o Kremlin não os apoiou. No interior da Federação Russa, cresce um movimento nacionalista. Uma comunidade russa que não aceita absolutamente nada além do que é russo. Por isso, nessa realidade que existe hoje na Federação Russa, Ramzan Kadyrov, como um funcionário com status especial, com a Chechênia, onde tudo é completamente diferente, não se encaixa de jeito nenhum. E além disso, se falarmos sobre o que Ramzan Kadyrov, como funcionário, ele já terminou, por assim dizer. Eu vejo que os objetivos e tarefas estabelecidos pelo Kremlin para o Centro Federal em relação à República da Chechênia já foram todos cumpridos, ou seja, todas as metas e tarefas foram alcançadas. Não é segredo que a conquista do Cáucaso do Norte como um todo passa necessariamente pela conquista da Chechênia. Hoje, a Chechênia está conquistada. Além disso, no território da República da Chechênia, ou seja, dentro das fronteiras da República da Chechênia, está estacionado um agrupamento de 150 mil soldados russos. E não são apenas recrutas, são militares que receberam a tarefa de controlar completamente essa região. Tudo o que a Rússia precisava fazer antes do início da guerra em grande escala na Ucrânia foi feito com a participação de Ramzan Kadyrov. Como lembramos, todos os crimes de grande repercussão, os assassinatos por encomenda, foram cometidos ou com a participação direta de Ramzan Kadyrov ou com a participação de pessoas ligadas a Ramzan Kadyrov. Isso inclui Boris Nemtsov, Anna Politkovskaya e outros. Jornalistas que foram assassinados tanto em território da Federação Russa quanto fora dela. Ou seja, todo esse conjunto de tarefas que foi atribuído a Ramzan Kadyrov, neste caso, está totalmente esgotado. Tudo foi concluído. Ou seja, o projeto foi finalizado, o contrato acabou, e agora é preciso decidir o que fazer a seguir com Ramzan Kadyrov. O curioso é que agora essa máquina de propaganda e dos serviços secretos, que durante anos construiu a imagem de Ramzan Kadyrov, agora está devorando ele mesmo. Não está descartado que esse pequeno czar, que definha diante dos nossos olhos e vive nas ilusões de uma influência que já se foi, acabe diante de um tribunal. Todos aqueles feitos que atribuíram ao dono umas telas da TV russa, de uma hora para outra podem se transformar em crimes contra os próprios russos. Urgente, algo inacreditável está acontecendo. A Ucrânia está preparando um golpe decisivo contra a Rússia. Isso vai mudar tudo. Ficou sabido que Kiev está secretamente construindo sua mega-arma, mísseis de longo alcance e drones mortais de fabricação ucraniana. Tudo isso está correndo para as linhas de frente. Isso poderia mudar o rumo da guerra. Olhar. Quanto à região de Donetsk, uma feroz operação defensiva das forças de defesa ucranianas continua na direção de Pokrovsk. O exército russo está sofrendo perdas colossais enquanto tenta invadir a cidade. As proximidades de Pokrovsk estão se tornando outro grande cemitério para o exército russo. Milhares de ocupantes estão sendo eliminados nos arredores da cidade e nas localidades próximas, segundo informa o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Dentro da própria cidade, continua a luta contra grupos de sabotagem do inimigo que não cessam as tentativas de se estabelecer. Lá, as forças de defesa realizam ações de estabilização e contra-sabotagem, além de manter uma defesa ativa. Assim, desde 21 de agosto de 2025, os defensores ucranianos neutralizaram cerca de 14 mil ocupantes russos. Destes, 8.402 foram mortos, 5.419 ficaram feridos e 124 foram feitos prisioneiros.
Também foram libertados 182,8 km² de território. Além disso, 230,1 km² foram limpos de grupos de sabotagem. As perdas de equipamentos do inimigo somaram 1.289 unidades, incluindo 32 tanques, 101 veículos blindados de combate, 154 sistemas de artilharia, 5 lançadores múltiplos de foguetes, 435 veículos automotores, 562 unidades de mototécnica, além de mais de 4.000 drones. No que diz respeito ao quanto o exército ucraniano, estando equilibrado, pode causar danos às tropas russas em avanço e também recuar de forma planejada, eu acredito que esse equilíbrio está sendo mantido. Uma retirada lenta, na medida do possível, e o máximo de perdas para o exército russo. O cálculo é que, mais cedo ou mais tarde, o exército russo não vai aguentar ações ofensivas regulares devido ao grande número de baixas e será forçado a parar em certas linhas. A Federação Russa está apertando o cerco em torno de Pokrovsk já 13 meses seguidos. A única opção em que a Ucrânia tenta pressionar e cercar alguma coisa é Dobropoli, aquele avanço de um mês atrás que a Federação Russa conseguiu romper. Mas mesmo lá as coisas não estão tão boas, porque o exército russo continua enviando mais pessoas para lá, para manter esse avanço, para segurar essa base e tentar mais uma vez, mas com forças muito maiores, romper essa parte, esse segmento da linha de frente e dividir o fronte ucraniano em pedaços. Enquanto isso, Trump, comentando sobre a guerra, apelou novamente ao ditador russo Putin para parar de matar ucranianos. Segundo ele, a Federação Russa já perdeu cerca de 1,5 milhão de pessoas na guerra, principalmente militares. Parem de matar ucranianos, parem de matar russos. Parece-me que seria muito importante aqui agora com os americanos. Finalmente, digamos assim, alinhar os ponteiros. Em que direção poderemos avançar? Por que a Rússia está intensificando seus ataques e continua pressionando na linha de frente? E isso, obviamente, está criando muitos problemas. Será que conseguiremos continuar a combater todas essas tentativas de forma eficaz? Ainda mais porque a Federação Russa continua recebendo apoio daqueles países que também desafiaram a ordem mundial contemporânea. E aqui está a pergunta. Até que ponto agora podemos esperar que seja possível ver algum tipo de solução pacífica em um futuro próximo? O Trump realmente vai mudar as abordagens e a visão sobre como alcançar uma solução pacífica? Ou será que isso já será, digamos, uma outra história para um prazo mais longo? Assim, o próximo encontro entre Trump e Zelensky se torna um momento-chave, do qual vai depender em grande parte não só a situação futura na linha de frente, mas também a coordenação do apoio militar, além da elaboração de estratégias, a capacidade de conter a agressão russa e fortalecer as posições da Ucrânia nesta guerra.